as equipes espirituais que estão conosco no nosso lar, para a realização desta tarefa. Agradecemos a Deus porque novamente nós escolhemos vir aqui, nos informar, aprender, tantas coisas maravilhosas que esse livro tem para nos dizer, para nos ensinar. Te agradecemos, Pai, por todas essas oportunidades que a gente tem. Tomara que a gente sempre aproveite, que a gente sempre perceba as oportunidades que vão chegando na nossa vida. Agradecemos de todo o nosso coração ao nosso Mestre Jesus, que nos ensinou tantas coisas maravilhosas e a gente ainda tem alguma dificuldade para compreender. Pedimos ao nosso Pai que aceite o nosso esforço de sermos melhores a cada dia. Pedimos a todos os nossos irmãos do plano espiritual que estão neste momento conosco, que nos ajudem a compreender, a entender tudo que vai ser dito hoje, para que a gente possa se esclarecer, para que a gente possa ver melhor tudo que nós precisamos aprender. Tem muita coisa ainda para aprender. Aliás, teremos que aprender a vida e todas as vidas que virão. Com muito carinho, com muita gratidão, nós dizemos agora ao nosso Pai a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais em toda parte, santificado é o teu nome, venha a nós, Senhor, o teu reino de amor, seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair, Pai, em tentação e livra-nos sempre de cometermos o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, vamos lá. Nós vamos iniciar o capítulo 12, né? Sim. Gênese mosaica. Exatamente. Tá? Então, aqui nós vamos começar a estudar e conversar sobre os 6 dias e sobre o paraíso perdido. Tá? A Gênese mosaica é a Gênese de Moisés. Tá? Então, eu vou começar a ler. Aqui tem algumas citações. Sim. Que são explanações sobre a origem e a constituição do universo, de acordo com os dados fornecidos pela ciência. Vamos lá, então. Item 1, capítulo 1. No começo, Deus criou o céu e a terra era uniforme, inteiramente nua, as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. 3. Ora, Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. 4. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. 5. Deu à luz o nome de dia, e às trevas o nome de noite. E da tarde e da manhã fez o primeiro dia. 6. Disse Deus também, faça-se o firmamento no meio das águas, e que ele separe das águas as águas. 7. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam acima do firmamento. E assim se fez. 8. E Deus deu ao firmamento o nome de céu. Da tarde e da manhã se fez o segundo dia. 9. Disse Deus ainda, reúnam num só lugar as águas que estão sob o céu, e apareça o elemento árido. E assim se fez. 10. Deus deu ao elemento árido o nome de terra, e chamou o mar a todas as águas reunidas. E viu que isto estava bem. 11. Disse mais, produza a terra a erva verde que traz a semente e árvores frutíferas que deem frutos, cada um de uma espécie, e que contenham em si mesmas as suas sementes para se reproduzirem na terra. E assim se fez. 12.
A terra, então, produziu a erva verde, que trazia consigo a sua semente conforme a espécie, e árvores frutíferas que continham em si mesmas suas sementes, cada uma de acordo com a sua espécie. E Deus viu que estava bem. E da tarde e da manhã se fez o terceiro dia. 14. Deus disse também: façam-se corpos de luz no firmamento do céu, a fim que separem o dia da noite, e sirvam de sinais para marcar o tempo e as estações, os dias e os anos. 15. Brilhem eles no firmamento do céu e iluminem a terra. E assim se fez. 16. Deus então fez 2 grandes corpos luminosos, um maior para presidir o dia, o outro menor para presidir a noite. Fez também as estrelas. 17. E o pôs no firmamento do céu para brilharem sobre a terra, para presidirem o dia e a noite, e para separarem a luz das trevas. E Deus viu que estava bom. E da tarde e da manhã se fez o quarto dia. Quer continuar, Edna? 20. Disse ainda Deus: que as águas produzam animais viventes que nadem nas águas e pássaros que voem sobre a terra, sob o firmamento do céu. 21. Deus criou, pois, os grandes peixes e todos os animais que têm vida e movimento, que as águas produziram, cada um segundo sua espécie, e criou também todos os pássaros segundo sua espécie. E viu que isso era bom. 22. E os abençoou, dizendo: crescei e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que os pássaros se multipliquem sobre a terra. 23. E da tarde e da manhã se fez o quinto dia. 24. Deus disse também: que a terra produza animais viventes, cada um segundo sua espécie, os animais domésticos, os répteis e os animais selvagens da terra, segundo suas diferentes espécies. E isso assim se fez. 25. Deus fez, pois, as bestas selvagens da terra segundo suas espécies, os animais domésticos e todos os répteis, cada um segundo sua espécie. E Deus viu que era bom. 26. Disse em seguida: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e que ele domine sobre os peixes do mar, os pássaros do céu, as bestas e toda a terra, e aos répteis que se movem sobre a terra. 27. Deus criou então o homem à sua imagem, e o criou à imagem de Deus, e os criou macho e fêmea. Deus os abençoou e lhes disse: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e a submetei, e dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre os animais que se movem sobre a terra. 29. Deus disse ainda: eu vos dei todas as ervas que trazem seus grãos sobre a terra, e todas as árvores que encerram nelas mesmas sua semente, cada uma segundo sua espécie, a fim de que vos servissem de alimento. 30. E a todos os animais da terra, a todos os pássaros do céu, a tudo quanto se move sobre a terra, e que seja vivente e animado, a fim de que tenham do que se nutrir. E assim se fez. 31. Deus viu todas as coisas que havia feito, e eram muito boas. 32. E de manhã e de tarde se fez o sexto dia. Continuo? Quer que eu continue? Capítulo 2. O céu Continua até o item 2 lá embaixo. Daí o item 2 eu continuo. Tá. Então, capítulo 2. 1. O céu e a terra foram assim acabados com todos os seus ornamentos. 2. Deus terminou no sétimo dia todas as obras que tinha feito. E repousou no sétimo dia, depois de haver terminado todas as suas obras.
3. Abençoou o sétimo dia e o santificou, porque havia cessado naquele dia de produzir todas as obras que havia criado. Tal é a origem do céu e da terra. E assim é que foram criados no dia em que o Senhor os fez, a um e a outro. E que ele criou todas as plantas dos campos antes que tivessem saído da terra, e todas as ervas das planícies antes que elas houvessem germinado, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e não havia ainda o homem para trabalhar. 6. Mas da terra se eleva uma fonte que lhe regava toda a superfície. 7. O Senhor Deus formou, pois, o homem do limo da terra e insufflou sobre seu rosto um sopro de vida. E o homem tornou-se vivente e provido de alma. É lindo, né? Essa é a descrição que o Moisés deu, que está na Bíblia. Sim. Ok? Então vamos continuar aqui, no item 2. Depois das explanações contidas nos capítulos anteriores sobre a origem e a constituição do universo, de acordo com os dados fornecidos pela ciência, foi isso que a gente viu até agora, certo? Sim. Quanto à parte material, e pelo Espiritismo quanto à parte espiritual, convinha confrontar tudo isso com o texto da Gênese de Moisés, a fim de que cada um pudesse estabelecer comparações e julgar com conhecimento de causa. Então, nós temos a Gênese material, a Gênese espiritual e agora nós estamos na Gênese mosaica. Bastarão algumas explicações complementares para tornar compreensíveis as partes que precisam de esclarecimentos especiais. Item 3. Sobre alguns pontos, há, sem dúvida, notável concordância entre a Gênese de Moisés e a doutrina científica. Mas seria erro imaginar que basta se substituam os 6 dias de 24 horas da criação por 6 períodos indeterminados para se tornar completa a analogia. Outro erro não menor seria acreditar-se que, salvo o sentido alegórico de certas palavras, a Gênese e a ciência caminham lado a lado, sendo uma, como se vê, simples paráfrase da outra. Notemos, em primeiro lugar, conforme vimos no capítulo 7, item 14, que é inteiramente arbitrário o número de 6 períodos geológicos, vistos que se eleva a mais de 25 o número de formações bem caracterizadas, número que, além disso, apenas determina as grandes fases gerais. Ele só foi adotado no começo para encaixar as coisas, o mais possível no texto bíblico, numa época, aliás, pouco distante, em que se entendia que a ciência devia ser controlada pela Bíblia. É por isso que os autores da maior parte das teorias cosmogônicas, teorias do cosmos, da criação do universo, tendo em vista facilitar a sua aceitação, se esforçam para se pôr de acordo com o texto sagrado, ou seja, 6 dias, 6 eras geológicas. Logo que se apoiou no método experimental, a ciência sentiu-se mais forte e se emancipou. Hoje é ela que controla a Bíblia. Por outro lado, a geologia, tomando por ponto de partida unicamente a formação dos terrenos graníticos, não abrange, no cômputo dos seus períodos, o estado primitivo da Terra. Tampouco se ocupa com o Sol, com a Lua ou com as estrelas, nem com o conjunto do universo, que permanecem para a área de astronomia. Para enquadrar tudo na Gênese, cumpre que se acrescente um primeiro período que englobe essa ordem de fenômenos
e ao qual se poderia chamar período astronômico. Além disso, nem todos os geólogos consideram o período diluviano, lembra que nós estudamos ele, como formando um período distinto, mas como um fator transitório, passageiro, que não mudou sensivelmente o estado climático do globo, nem marcou uma fase nova para as espécies vegetais e animais, visto que, com poucas exceções, as mesmas espécies se encontram antes e depois do dilúvio. Podemos, pois, desprezar esse período, sem por isso nos afastarmos da verdade. O quadro, deixa eu só ler esse quadro comparativo, depois eu passo para outro companheiro. Até aqui tudo bem, gente? O quadro comparativo que se segue, todos vocês têm o quadro comparativo aí. Então, o quadro comparativo que se segue, no qual se acham resumidos os fenômenos que caracterizam cada um dos 6 períodos, permite que se abranja o conjunto e que se possa julgar as relações e as diferenças que existem entre os referidos períodos e a Gênese bíblica. Então, nós temos 2 colunas, a ciência e a Gênese, ok? Período astronômico, que é o que ele acabou de falar agora. Aglomeração da matéria cósmica num ponto do espaço em nebulosa que deu origem, pela condensação da matéria em diversos pontos, às estrelas, ao Sol, à Terra, à Lua e a todos os planetas. É um estado primitivo fluido e incandescente da Terra. Atmosfera imensa carregada de toda a água em vapor e de todas as matérias volatilizáveis. Volatilizáveis é que podem se volatilizar, virar gás. Aí esse seria o período, lembra que a gente estudou isso? Seria o primeiro dia, né? O céu, a terra e a luz. Aí o período primário, que a gente estudou lá atrás, que é o endurecimento da superfície da Terra pelo resfriamento, formação das camadas graníticas, atmosfera espessa e ardente, impenetrável aos raios solares. Então, era muito frio. Precipitação gradual da água e das matérias sólidas que estavam volatilizadas no ar. Ausência completa de vida orgânica. Seria o segundo dia, o firmamento, né? Separação das águas que estão acima do firmamento das que estão debaixo. Terceiro, período de transição na ciência. As águas cobrem toda a superfície do globo, ou seja, aí a Terra já esfriou, tudo que estava volatilizado na atmosfera se liquefez e já estava no planeta. Primeiros depósitos de sedimentos formados pelas águas, calor úmido, o Sol começa a atravessar a atmosfera brumosa, primeiros seres organizados da mais rudimentar constituição, então são líquens, musgos, fetos, licópidos, plantas herbáceas. E daí depois vem a vegetação enorme, colossal. Os primeiros animais marinhos, zoófitos, polipeiros, crustáceos, depósitos de hulha. Seria o referente ao terceiro dia. As águas que estão debaixo do firmamento se reúnem, aparece o elemento árido, ou seja, a terra e os mares, as plantas. Período secundário, que nós estudamos também lá atrás, onde a superfície da terra é pouco acidentada, águas pouco profundas, temperatura menos quente, atmosfera mais depurada, consideráveis depósitos de calcários pelas águas, vegetação menos colossal, menores em tamanho, né? Novas espécies, plantas lenhosas, primeiras aves. Plantas lenhosas é que tem tronco, tá? Peixes, crustáceos, animais aquáticos e anfíbios. Seria o quarto dia, Sol, a Lua e as estrelas. Aí nós teremos o período terciário,
são os grandes entumecimentos da crosta, a formação dos continentes, onde foram formadas as montanhas, as grandes cadeias montanhosas, né? Retirada das águas para lugares baixos, uma atmosfera depurada, temperatura produzida pelo calor solar, gigantescos animais terrestres, é essa época em que viveram os dinossauros, vegetais e animais da atualidade, pássaros, aqui o quinto dia. Aí tem o dilúvio universal, que ele aparece tanto na ciência como na gênese, né? Ele não está considerado aqui como uma era, um período geológico. Aí o período quaternário ou pós-diluviano, vegetais e animais da atualidade e o homem. Seria o sexto dia, né? Tá bem, tá bem comparado aí, ok? Edna, você pode ler para mim? Sim. O primeiro fato que ressalta, este é o número 6, tá? Do quadro comparativo acima, é que o trabalho de cada um dos 6 dias não corresponde de maneira rigorosa, como muitos o creem, a cada um dos períodos geológicos. A concordância mais notável é a da sucessão dos seres orgânicos, que com pequena aproximação é quase a mesma, e na aparição do homem em último lugar, eis aqui um fato importante. Igualmente, a coincidência, não com a ordem numérica dos períodos, mas com o fato na passagem, onde se diz que, no terceiro dia, as águas que estão sob o céu, ou seja, embaixo, né, se juntaram num só lugar e o elemento árido apareceu. É esta a expressão do que sucedeu no período terciário, quando os alçamentos da crosta puseram a descoberto os continentes e fizeram recuar as águas que formaram os mares. Somente então é que apareceram os animais terrestres, segundo a geologia e segundo Moisés. 7. Quando Moisés diz que a criação foi feita em 6 dias, teria ele significado dias de 24 horas, ou teria compreendido sob esta palavra o sentido de período de duração? Aí é uma pergunta, né? A primeira hipótese é a mais provável, o que se observa pelas referências ao próprio texto. Para começar, porque tal é o sentido exato da palavra hebraica yom, traduzida por dia. Depois, a especificação da tarde e da manhã, as quais limitam cada um dos 6 dias. Dá toda a base de supor-se que ele quis falar de dias comuns. Não se pode mesmo conceber qualquer dúvida a tal respeito quando ele diz no versículo 5, ele deu à luz o nome de dia, e às trevas chamou noite, e da tarde e da manhã se fez o primeiro dia. Isto, evidentemente, só se pode aplicar a um dia de 24 horas, dividido pela luz e pelas trevas. O sentido é ainda mais preciso quando ele diz no versículo 17, falando do sol, da lua e das estrelas. Ele as colocou no firmamento do céu para luzir, ou seja, para brilhar sobre a terra, para presidir ao dia e à noite, e para separar a luz das trevas. E da tarde e da manhã se fez o quarto dia. Aliás, na criação tudo era miraculoso, e desde que se envereda na senda dos milagres, pode-se perfeitamente acreditar que a Terra foi feita em 6 dias de 24 horas, sobretudo quando se desconhecem as primeiras leis naturais. Esta crença tem sido bem adotada por todos os povos civilizados, até o momento em que veio a geologia, com seus materiais,
à mão, demonstrar sua impossibilidade, claro, né? Bom, Deus pode tudo, né? Ele podia ter feito, Isso. não é assim, Não, né? podia. Poderia ter sido feito e assim foi acreditado durante muito tempo de todas as religiões, né, de todas as crenças, foi assim. Até que a ciência caminhou e, através da evolução da ciência, com suas técnicas, os seus estudos, descobriu que isso era impossível, não dava para fazer. Mas essa pequena. Pode passar, Bê, pode passar. Não, não dá para ver, pode deixar. Essa pequena comparação é muito plausível. Né? Você quer ler Luzineide 8? Estava desligado. Um dos pontos que tem sido mais criticados na Gênese é a criação do Sol depois da luz. Tem se procurado explicar, após os próprios dados fornecidos pela geologia, em dizendo que, nos primeiros tempos de sua formação, a atmosfera terrestre, estando carregada de vapores densos e opacos, não permitia ver o Sol, e que a partir dessa situação deixaria de existir para a Terra. Essa razão seria talvez admissível se a essa época houvesse habitantes na presença ou ausência do Sol. Ora, conforme Moisés mesmo, nem plantas ainda havia, que todavia não poderiam crescer e se multiplicar sem a ação do calor solar. Há, pois, evidentemente, um anacronismo na ordem que Moisés assinala a criação do Sol, mas, involuntariamente ou não, ele não cometeu erro ao dizer que a luz tinha precedido o Sol. O Sol não é absolutamente o princípio da luz universal, mas uma concentração de elementos luminosos em um local. De outro modo, dito do fluido, que, pelas circunstâncias dadas, adquirem as propriedades luminosas. Esse fluido, que é a causa, devia necessariamente existir antes do Sol, que é apenas um efeito. O Sol é causa para a luz que ele resplandece, mas é efeito àquela que ele recebe. Num quarto escuro, uma vela acesa é um pequeno sol. O que se fez para acender a vela? Desenvolveu-se a propriedade clareadora do fluido luminoso, e se concentrou esse fluido sobre um ponto. A vela é a causa da luz resplandecente no cômodo. Mas se o princípio luminoso não existisse anteriormente à vela, ela não poderia estar acesa. É o mesmo com o Sol. O erro advém da ideia falsa que se tem tido durante longo tempo que o universo todo tenha começado com a Terra, e não se compreendia que o Sol pudesse ser criado após a luz. Sabe-se agora, antes do nosso Sol e da nossa Terra, milhões de sóis e de terras existiam e desfrutavam por consequência da luz. A assertiva de Moisés é perfeitamente exata em princípio. Ela é falsa no que faz crer que a Terra antes do Sol, no que faz crer a Terra antes do Sol. A Terra estando sujeita ao Sol pelo movimento de translação, formou-se após ele. É o que Moisés não podia saber, já que ele ignorava a lei de gravitação. O mesmo pensamento encontra-se na Gênese dos antigos persas. No primeiro capítulo do Vendedade, ao descrever a origem do mundo,
Ormuzd disse: criei a luz que foi clarear o sol, a lua e as estrelas. Dicionário da Mitologia Universal. A forma aqui é, sem dúvida, mais clara e mais científica do que no Gênesis de Moisés, e dispensa comentários. Quer dizer, hoje fica mais fácil, né, da gente conseguir compreender um pouquinho disso por conta de todo o avanço, né, que a gente tem tecnológico, mas naquela época, tadinho do Moisés, era exigir muito dele. Na realidade, é assim. Pela ciência, a luz sempre existiu. Ele criou a luz. A luz foi criada antes de tudo. Depois veio o sol, que nada mais é do que um aglomerado de luz. Entendeu? Mas na época era muito dele, né? Eu acho que assim, né? O Moisés, ele não entendia as coisas como elas precisariam ter sido entendidas por ele, sei lá, mas eu sabia disso. E assim, ele tornou as coisas muito difíceis. Depois dele, todos os que traduziram toda a Bíblia, todas as escrituras que existem com esse assunto, cada um colocou conforme o seu entendimento. Então, fez o texto central é mantido, mas sempre sob o ponto de vista de quem está escrevendo. Sim. E quem escreve, invariavelmente, acaba colocando a sua vivência. A sua vivência, mesmo que não seja opinião, é o seu modo de entender, né? Fica intrínseco, ou seja, fica lá misturado, não dá nem para separar o modo de entender. Por isso que dá isso. Mas eu acho que o Moisés, mas eu acho que complicou, entendeu? Mas tudo bem. Sim. Mas era assim que tinha que ser, né? Porque na época a ciência ainda não caminhava como caminha hoje. Eu achei interessante ele falar do Vendidá, que é um dos livros do Avesta, que são os textos sagrados do zoroastrismo, código de leis civis e religiosas, que é a gênese dos antigos persas, né? Ele fala aqui de Osmus, né? Primeiro capítulo do Vendidá dos Osmus, ao narrar a origem do mundo, criou a luz e foi iluminado o sol e a lua. Aí ele fala aqui, Deus Supremo da criação, Osmud, né? Princípio do bem, da harmonia, da beleza, da luz, da religião zoroastriana, antiga religião persa, fundada no século VII por Zoroastro, caracterizada pelo dualismo ético, cósmico e teogônico, que implica a luta primordial entre dois deuses representantes do bem e do mal. O zoroastrismo influenciou em diversos aspectos doutrinários a tradição judaico-cristã. Isso é interessante. É vamos falar o quê? Uma religião muito anterior à dos judeus, muito lá, século VII antes de Cristo. Seria 600 anos antes de Cristo. Tá? 9, vou ler o 9, tá? Moisés, evidentemente, partilhava das mais primitivas crenças sobre a cosmogonia. Como os homens do seu tempo, ele acreditava na solidez da abóbada celeste e em reservatórios superiores para as águas. Era assim, é como se a abóbada celeste fosse um teto e acima do teto tivesse depósitos de água. Tá? Sólido mesmo. Essa ideia se acha expressa sem alegoria nem ambiguidade nesta passagem, versículos 6 e seguintes. Deus disse, faça-se o firmamento no meio das águas, para separar as águas das águas as terras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento, né? Aqui ele até manda a gente dar uma revisada no capítulo 5, Antigos e Modernos Sistemas do Mundo. E lá fala disso. Então, era como se fossem, a abóbada celeste fosse um teto, e em cima tivesse um depósito de água, então daí separou a água que ficava junto com a terra embaixo da descida.
Segundo uma crença antiga, a água era tida como o princípio primitivo, o elemento gerador. Olha que interessante. De sorte que Moisés não fala da criação das águas, parecendo que elas já existiam. As trevas cobriam o abismo, isto é, as profundezas do espaço que a imaginação figurava ocupada vagamente pelas águas, em plenas trevas, antes da criação da luz. Eis aí porque Moisés diz: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Era como se as águas já sempre existissem. Tida a terra como formada no meio das águas, era preciso isolá-la. Imaginou-se então que Deus fizera o firmamento, uma abóbada sólida, para separar as águas de cima que estavam sobre a terra. A fim de compreendermos certas partes da Gênese, faz-se indispensável que nos coloquemos no ponto de vista das ideias cosmogônicas da época que ela reflete. Isso é importante, a gente tentar imaginar e verificar, compreender como eles viram. Edna, 10 e 11, por favor. Em face aos progressos da física e da astronomia, uma tal teoria é insustentável. Aí tem aqui uma explicação no número 1. Embora muito grosseiro o erro de tal crença, ela ainda é incutida no cérebro das crianças, como se tratasse de uma verdade sagrada. Só a tremer ousam os educadores aventurar-se a uma tímida interpretação. Como podem pretender que mais tarde essa atitude não faça incrédulos? Isso é uma coisa complicada, né? Aí continua: todavia Moisés empresta tais palavras ao próprio Deus. Ora, visto que elas exprimem um fato notoriamente falso de duas coisas. Uma, ou Deus se enganou no relato que fez de sua obra, ou tal relato não é uma revelação divina, e Deus nunca se engana, por favor. Não sendo admissível a primeira suposição, necessariamente se deve concluir que Moisés exprimiu suas próprias ideias, que é o que a gente estava falando, que assim, eu fico perguntando... Ele deu a interpretação dele. Exatamente. Ele deu pitaco. Entendeu tudo errado, mas tudo bem, né? 11. Moisés está mais conforme à verdade quando afirma que Deus formou o homem com o limo da terra. Aí tem outra nota. A palavra hebraica Adam, aqui, eu não sei se vocês têm aí, está escrito com H-A-A-D-A-M, Adam. Adam. Isso, que significa homem, de que se fez Adão. E depois adâmica, e essas coisas todas, né? E a palavra Hadamá, terra, tem o mesmo radical. E a língua hebraica é uma língua muito pobre. E assim, no sentido gramatical, tá? Então, assim, ela tem umas coisas, assim, totalmente fora de lógica. É uma língua muito difícil, né? Para quem já nasce nela, tudo bem, mas para aprendê-la, ela é bastante complicada, porque a gente se compara com a língua que a gente conhece, né? Então, ela tem muitos significados numa só palavra, assim como a língua inglesa também. Mas ela ainda é mais complicada. Bom, cadê onde eu estava aqui, meu Deus? Moisés está conforme a verdade quando afirma que Deus formou o homem como o limo da terra, que foi o que eu disse. Com efeito, a ciência nos mostra o capítulo 10, que o corpo do homem é composto de elementos auridos da matéria inorgânica, o que, de outro modo, se diz do limo da terra. A mulher, formada de uma costela de Adão, é uma alegoria, com certeza absoluta. Mas quando eu era criança, eu assim acreditava. Por isso que ele fala, eles ensinam as crianças ainda hoje assim, né?
é uma alegoria pueril na aparência, se for tomada ao pé da letra, porém profunda no sentido. Tem por finalidade mostrar que a mulher é da mesma natureza do homem, e isso a gente vai ver depois no Evangelho também, né? Sua igual, por conseguinte, diante de Deus, ela é igual ao homem, né? E não uma criatura à parte, feita para ser usada como escrava e tratada como se fosse uma pária. Olha só. Saída da sua própria carne, a imagem da igualdade é bem mais expressiva do que se ela tivesse sido formada separadamente do mesmo linho. O sentido é dizer ao homem que ela é sua igual e não sua escrava, que ele deve amar como parte de si mesmo a mulher. Olha só, né? Viu que legal? Não é A legal? interpretação, então, isso aqui são palavras de Kardec. Exatamente. A interpretação é muito legal. Quer Quer ler o 12? Deixa eu ler o 12, Tá. daí a gente encerra a lei. Tá. Leia assim, Mari. Para espíritos incultos, sem ideia e sem nenhuma ideia das leis gerais, incapazes de abranger o conjunto e conceber o infinito, essa criação miraculosa e instantânea tinha algo de fantástico que impressionava a imaginação. O quadro do universo, nascido do nada em poucos dias, por um só ato da vontade criadora, era para eles a marca mais incontestável do poder de Deus. Qual pintura, de fato, mais sublime e mais poética desse poder que essas palavras? Deus disse que a luz se faça e a luz se fez? Deus criando o universo pelo cumprimento lento e gradual das suas leis da natureza, ter-lhe-ia parecido menor e menos poderoso. Era preciso algo de maravilhoso que saísse das vias ordinárias, senão teriam dito que Deus não era mais hábil que os homens. Uma teoria científica e racional da criação tê-los deixado ia frios e indiferentes. Tem sentido. Tem sentido. Pois é, né? Os homens primitivos são como as crianças, às quais é preciso dar apenas o alimento intelectual que comporte sua inteligência. Atualmente, por estarmos esclarecidos pelas luzes da ciência, relevamos os erros materiais do relato de Moisés, mas não o censuramos por ter falado a linguagem do seu tempo, sem o que não seria nem compreendido e nem aceito. Respeitemos esses quadros que nos parecem pueris atualmente, como respeitamos apólogos que clarearam nossa primeira infância e abriram nossa inteligência, ensinando-nos a pensar. Foi com esses quadros que Moisés inculcou no coração dos homens primitivos a fé em Deus e em seu poder, fé ingênua que devia se purificar mais tarde ao brilho da ciência. Que nós saibamos ler corretamente. Não desprezemos o livro onde aprendemos a soletrar. Não rejeitemos, pois, a Gênese bíblica. Estudemo-la. Pelo contrário, como se estuda a história da infância dos povos. É uma epopeia rica em alegorias, onde se torna necessário procurar o sentido oculto, que é preciso comentar e explicar com a ajuda das luzes da razão e da ciência, que ressaltemos as belezas poéticas e as instruções veladas sob a forma de metáforas. É preciso demonstrar decididamente os erros, no próprio interesse da religião.
vamos respeitá-la mais quando esses erros não forem mais impostos pela fé como verdades, e Deus parecerá maior e mais poderoso quando seu nome não estiver mais misturado a fatos controversos. Nossa, muito bonito É e isso aí. profundo. E eu Isso fico aí. pensando, né? Hoje a gente critica, né? O que a gente, né? Que hoje a gente já tem esse conhecimento, todo esse progresso que houve, né? Desde Moisés para cá. Eu fico pensando, daqui a alguns anos à frente, as pessoas que virão aqui está aqui na Terra vão falar a mesma coisa de nós. Nossa, como nós éramos atrasados! Porque tudo é evolutivo. O que É, hoje para nós. nada é permanente. O conhecimento faz com que as, as verdades se alterem, né? Se confirmem, se adequem ao tempo. Tudo bem? Vamos encerrar então? Edna, por favor. Então, nós agradecemos a Deus por esses momentos, tantas coisas que foram esclarecidas, especialmente para mim, porque eu sempre peço, quando eu tenho alguma dúvida, que eu seja esclarecida. E realmente o esclarecimento veio. Então, eu agradeço, agradecemos a Deus por esses momentos muito importantes. Agradecemos por toda a proteção, por todas as claridades que nós recebemos para entender essa lição de hoje. E nós aproveitamos este momento, essa oportunidade para compartilhar um pouco desta alegria, desses momentos de aprendizagem, vibrando pela paz do